Por isso que nessa noite nós vamos trabalhar um tema, né, que é poderoso para a gente compreender e assustador para todos nós, que é o poder do propósito. Se nós não temos um propósito, nós não temos um sentido. Se não temos algo poderoso para nos motivar, nós nos perdemos. E nisso, às vezes, a gente chama de pecado. Por isso, pecar é você errar o alvo. Pecar é sair do propósito. Perde o sentido. E ficamos perdidos. E como a gente vai estar trabalhando um pouco disso, então o poder do propósito, ele só é incrível para cada um de nós quando nós descobrimos o porquê nós estamos vivendo, para onde nós estamos indo e quem está nos levando. Querer ir para algum lugar, todos nós queremos. E isso está ligado a desejo. Às vezes eu desejo ir para algum lugar, eu até me manifesto para ir para lá. Mas o sofá, às vezes, fala o seguinte: fica aqui. E eu fico lá. E ao mesmo tempo eu tenho um desejo de estar num sofá, descansando, mas também uma necessidade me coloca num outro prumo. Por isso que quando nós temos um propósito, nós temos, guarda bem essas coisas aí. Nós temos motivação, resiliência, significado e realização. Vou repetir. Quem tem um propósito tem motivação, resiliência, significado e realização. Porque a motivação, o propósito te dá a motivação e direção para alcançar seus objetivos, foco. O propósito te dá, ajuda a focar no que realmente é importante e evitar as distrações. É foco, é manter. Resiliência. O propósito, ele vai te dar o quê? Resiliência, ele te dá força para superar obstáculos e desafios. Então, quem não tem propósito, não tem essas coisas. E qual o significado disso? O propósito dá significado porque o propósito é a sua vida. É a sua vida. No dia que você nasceu, você estava lá, você com você mesmo. E no dia que você for morrer, vai ser você e você de novo. E tensões nós vamos viver. E depois, por último, a realização. O propósito te leva a realizar coisas incríveis e a alcançar seus sonhos. Se eu firmar naquilo que é, sonhos serão realizados, porque nenhum sonho humano, ele é o acaso. Então, coincidência, guarda bem essa frase. Coincidência é uma forma de Deus se manter invisível. Tá? Escreve isso, guarda isso. Não, coincidência é uma forma de Deus se manter invisível. Porque as coincidências que você chama de coincidência, na verdade, ela tem que estar linkada a um propósito. E aí as coisas vão se conectando. As coisas vão aparecendo. Aí você fala, nossa, coincidência te achar aqui. Não, não é coincidência. É propósito. Esses dias, por exemplo, eu estava tomando um café da manhã lá onde é que a gente estava viajando e perdi minha carteira. Perdi não, a carteira sempre que eu sento ela fica no chão, dependendo da roupa que eu visto. Quando eu cheguei no meu quarto, falei, poxa, minha carteira. Só que voltei, aí tinha a moça fazendo a limpeza e falei... Aí ela falou, nossa, eu estou procurando sua carteira. Eu falei, sim, eu já entreguei lá no saguão do hotel. Aí fui lá, peguei a carteira, voltei. E aí eu fui pegar uma gratificação para dar para ela. Falei, a senhora pode receber gratificação? Ela, não posso. Porque lá não pode. Então tudo é vigiado. Aí eu peguei um cartão meu e falei, mas isso aqui eu posso te dar. Se alguma coisa lá na sua família acontecer e você precisar de ajuda,
Eu sou terapeuta e eu posso ajudar a sua família à distância. Ela mandou mensagem para mim hoje. Tá? E falou comigo, o senhor me enviou e eu estou entrando em contato com o senhor, porque já tem um bom tempo que eu estou tomando clonazepam e o meu médico fica, faça a terapia, só que terapia em Gramado custa em torno de R$ 1.000 a sessão. Tá? Ela não vai dar conta de pagar. Eu não perdi uma carteira. Havia um propósito na perda daquela carteira. Eu tinha de retornar, encontrar aquela senhorinha, aquela jovem mulher feliz. Parece feliz, mas ninguém sabe que quando ela está no seu momento, ela tem que tomar clonazepam, ela tem que tomar algumas coisas. E eu preciso de ajuda e quem pode me dar essa ajuda? Mas o propósito maior é naquilo que você está, que Deus nos deu. Por isso que eu estou caminhando na mensagem num canto para nós chegar lá onde é que nós perdemos. Tá? Por isso que, lembra dessas 4 coisas? Motivação, resiliência, significado e realização. Tá? Porque o poder do propósito é como um combustível que te impulsiona a viver uma vida mais plena e significativa. Hoje de manhã eu estava caminhando com o Mateus ali na Orla da Pampulha, e ele me falando da construção dele, que ele está lá, mas a Jéssica, né? Só que ele disse, pastor, tudo que eu aprendi na teoria, estou indo para a prática. Aí eu descobri que eu preciso aprender a negociar com um, com A, com B. Falta dinheiro, falta aquilo, mas tem uma coisa que está me fazendo bem. Estou me sentindo realizado. Que eu estou fazendo algo. Falei, é porque você está criando afetividade. Mas tem umas frases que ele falou comigo, a gente caminhando, estava nós 3, eu e ele, Emanuel. E ele disse, eu lembro quando o senhor sempre dizia, tem que ter uma base. Aí eu penso, quando o problema, vem um problema, eu falo, eu tenho que ter uma base. É minha casa base. É o meu lugar, tem um propósito, tem uma motivação. Mudaram para casa sem vidro, sem porta. Vocês percebem o que é isso, irmãos? Isso é propósito. Isso é confiança, é motivação. Então, é isso mesmo, mudamos sem porta. E outrora estava numa outra que tinha várias portas, pagava para ter, mas agora estamos num outro momento. Aí não é momento de murmurar por aquilo que não tem, mas é agradecer por aquilo que está se fazendo. Propósito. Propósito é poderoso. E muito poderoso. E o que Deus nos dá? Deus nos deu tudo isso, porque propósito, para que eu tenha propósito, tá? Entender o poder do propósito, eu vou começar a entender que Deus nos deu algo lá no início da criação. Gênesis capítulo 1, 26 e 27, Salmos capítulo 8, verso 4 e 6, tá? A gente vai compreender que Deus fez o quê? O homem foi criado à imagem de Deus e deve representar sua autoridade e caráter na terra. Opa! Então, nós estamos na terra para representar Deus na terra. Isso é propósito. Deus nos criou com um propósito de representá-lo. Tanto é que o Mateus hoje estava lá me mostrando a camisa dos jovens, né? Aqui, pastor, eu falei, que desgraça. Aí que eu fui entender, os diplomatas da igreja, né, que eles fizeram. E é exatamente. Primeira coisa que Deus nos fez, Deus nos faz para representar Deus na terra. Segunda coisa que Deus também trouxe nós para esse ambiente, cultivar e cuidar da criação. Isso está em Gênesis capítulo 1, 28 e 2, 15. Tá? Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar e cultivar da criação dele. Propósito, representar Deus na terra e ainda cultivar e cuidar. Parece que essa coisa de cultivar e cuidar, ela não é muito comum para nós, né? Nós destruímos as águas, nós destruímos as florestas, nós destruímos os rios, nós destruímos um ao outro. Eu até vi domingo, na missa pascual,
Eu gosto de ver os pronunciamentos, né? E estava vendo o Papa fazendo um pronunciamento na parte da manhã, acordei cedo e fui lá ver e estou vendo ele dizer. Aí ele disse algo interessante, que ele falou em 9 idiomas, inclusive. Ele disse, já está ficando chato fazer guerra e colocar Deus como promotor de guerra. Já está ficando chato soltar uma bomba e dizer, Deus seja louvado pela bomba. Já está ficando chato você usar o nome de Deus para todas essas atrocidades que se tem. Está certo. Deus, quando ele entra numa guerra, ele entra para trazer a vida, a paz, a harmonia, a convivência, o relacionamento. Não é matar em nome de Deus. E nós parece que perdemos isso. E cuidar não é bater, cuidar não é agredir, cuidar não é ferir, cuidar é abraçar, cuidar é acolher. E a gente deve abraçar tudo. Tudo aquilo que proporciona, por aquilo que foi criado por Deus. Mas a primeira pessoa que tem que ser abraçado sou eu. Só que se eu não tenho um propósito, eu vou dar ao outro o que eu também não tenho. Eu vou dar ao outro tensão, vou dar ao outro medo. E isso, parece que aí nós perdemos também. E a terceira coisa dentro do propósito de Deus para nós é ser luz e sal na terra. A primeira delas é representar Deus na terra. A segunda, cultivar e cuidar da criação. Terceiro, ser luz e sal na terra. Os crentes devem ser luz e sal na terra, refletindo o amor e a justiça de Deus. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Por isso que nós podemos entender que o propósito de Deus para o homem é ter um relacionamento com Ele e viver de acordo com a sua vontade, representando a sua autoridade e caráter na terra. E aí eu faço a pergunta para você, qual o seu propósito? E como hoje eu quis trazer o inverso, está muito acostumado a gente pegar o texto central e ler e depois fazer, né? Quem já está em casa já viu, provavelmente o texto já está lá. Gênesis capítulo 3, versículo 8. O que aconteceu para a gente sair tanto desta direção? E o que esse acontecimento trouxe também para nós? Gênesis 3, versículo 8. E depois você já pode preparar também Atos 17, do 26 e 27, tá ok? Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz assim, na minha linguagem: quando ouviram a voz do Senhor, que andavam no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores, se esconderam no jardim. Atos 17, versículo 26 e 27. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido entre os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, atentando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Amém? O que é que nós aprendemos com esses dois textos? Por isso que eu fiz a pergunta, onde está teu propósito? Qual o seu propósito? Qual o meu propósito? Porque, veja bem, a primeira coisa que aconteceu com os nossos ancestrais foi que eles passaram a ficar sobre uma tensão. Está vendo essa aqui? Isso aqui é uma capa fina.
Mas ela tem um limite de tensão. E toda tensão, ela precisa ser aliviada. E tensão só é aliviada se ela tem propósito. Então Deus coloca o homem no jardim, Deus coloca o homem no Éden, Deus nos cria, Deus nos traz e trouxe o seu propósito para, primeiro, representar ele aqui na terra. Segundo, e depois ser sal, iluminar, trazer aquilo que ele... nós estamos para isso aqui. Só que a primeira tensão que eles tiveram, e tensão é algo terrível, porque a tensão, eles saem desse ambiente e vai para uma tensão. Só que quando eles estavam sobre tensão, e tensão é algo que nós podemos buscar dois caminhos. Ou continuar na tensão até que ela se arrebente, ou a gente vai enfraquecendo, ou enfrentar. Quem realmente pode nos ajudar? Só que Deus vinha todos os dias para conversar com o homem. E Deus não vinha para cobrar nada do homem. Deus não estava lá para punir. Deus não estava lá para poder acusar. Deus não estava lá para repreender. Deus estava lá para nutrir dele mesmo, para um ser que tal qual ele colocou na terra, sobre um propósito único, de ser imagem e semelhança dele. Mas pressão todos nós temos. Quando esse primeiro homem teve a sua tensão, mas quando quem poderia resolver a tensão, o que o homem fez? Pegou a sua tensão e foi resolver a sua maneira. Aí ele coloca nos ombros. Mas ele não saiu da tensão. Porque ele queria livrar os pesos, porque inclusive eu estou aqui fazendo agora e meus braços já estão doendo. Porque a dor está sobre mim. É pesado. É tenso. E eles se esconderam. Se escondeu. E a pergunta que eu quero fazer para você é: quando você está sob tensão, o que você faz? Quando você está sob tensão, com quem você fala? Quando você está sob tensão, como é que você resolve as suas coisas? Você pega o peso da tensão e joga nos seus ombros para resolver a sua maneira? Ou você pega a sua tensão e vai relacionando com Deus, relacionando com Deus, relacionando com Deus, relacionando com Deus e se tornando leve. Leve. Independente das circunstâncias, você vai continuar leve. Vai continuar leve. Porque o poder do propósito é quando você pega todas as tensões da sua vida. O poder do propósito de Deus para nós é ser imagem e semelhança dele, representá-lo em fé e caráter, estar aqui para ser sal e luz, e toda tensão que vier, ela não é mais sua. Eu vou convidar uma pessoa aqui para me ajudar nisso, para você entender exatamente o que Jesus Cristo fez. Tá? Alguém aí quer ser meu... Pode ser a Jéssica, pode ser que eu enforque alguém. Pode vir. Pode ser lá, Mateus. Pode ser lá, Mateus. Já me jogou para a cruz. Então, o que ocorre aqui? Você, olha só. Aqui, pode ficar bem olhando para frente aqui, tá? Isso. Agora, ele já nasceu sob tensão. Não muito, né? Não tanto. Nem tanto, ele só tinha um pouquinho de tensão. Só que a vida, a sua jornada no dia a dia, os acontecimentos, ele foi para a escola, ele já aumentou a tensão. Começou a relacionar com seus pais, muitas das vezes, nós como pais, ao invés de alimentar, de eliminar a tensão dos nossos filhos, nós aumentamos. Isso aqui eu estou falando para pai e filho. Eu também sou pai. A gente aumenta essa tensão. E aí ele foi crescendo e os pais foram aumentando a tensão dele. E mais tensão. Ele chega na adolescência já tenso.
Só que agora ele vai ter que começar uma vida de responsabilidade, a sociedade cada vez foi mais tensionando esse rapaz. Ele foi ficando pesado. E começaram a chamar aquilo que ele estava buscando sobre tensão. Eu vou fazer uma pergunta simples. Seus braços estão doendo? Está quase já. Está quase. Porque agora ele vai chegar num momento maior, um pouco maior da sua vida, que ele vai ganhar um pouco de responsabilidade. Quando ele chega aos 18 para 19 anos, ele precisa de ter mais responsabilidade, então ele precisa agora apontar para onde ele vai. Então ele vai pegar os dois braços e precisa esticar. Mas ele continua sobre tensão. Até aqui, o que espiritualmente está acontecendo com ele? Onde é que está essa tensão? No espírito ou na alma? Está na alma. Porque o sofrimento está no corpo. Está refletindo aqui. Só que agora ele vai caminhando e começam a colocar para ele que tudo que está dando errado na vida dele tem a ver com as escolhas que ele está fazendo, porque tem alguns espíritos que estão fazendo mal para ele. E aí ele vai acreditando em mentira. E toda mentira, ela é tensão. Só que aí ele vai chegando no momento que ele está quase agonizando, que ele já tem muita culpa. E essa culpa já está aqui, ele já não está aguentando mais. Vem um sujeito e aparece aqui e fala, peraí, eu não criei vocês para isso. E tudo aquilo que a humanidade faz é o que ela tem. Porque no dia em que os seus patriarcas se esconderam de mim, eu agora venho, que foi Jesus Cristo. E ele fez esse papel aqui, ele entrou e fez esse movimento. Graças a Deus. O que aconteceu? É isso mesmo. Pode abaixar seus braços. E o que Jesus faz? Ele toma a dianteira. O poder do propósito é quando em quem eu estou olhando, e para quem eu estou vendo, e com quem eu estou compartilhando as minhas tensões. E se eu estou compartilhando minhas tensões em Deus, buscando em Deus, por isso que no livro de Atos, no capítulo 17, ele vai dizer, vocês ainda vão ficar garimpando para ver se acha Deus, mas Deus está perto de você. A única coisa que nós precisamos fazer é, não olhe para quem está colocando tensão em você. Não olhe pelas tensões que vocês estão tendo. Porque vai ter momentos que vai ter tensão. Você vai ter uma tensão financeira, uma tensão política, uma tensão de guerra. Não olhe para elas. Mas olhe para aquele que pode aliviar a sua tensão. E esse é Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo, um poder único que pode curar, salvar, direcionar, proteger e ainda fazer com que os sonhos de Deus realizem nos teus sonhos para a glória de Deus Pai. Amém? Melhor estar em Jesus que na sua atenção, né? Com toda certeza. Pode sentar. Podemos agradecer a Deus? Então vamos colocar de pé e nós vamos orar e quero que vocês pensem nisso. Vamos orar. Que eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz aqui para cada um de vocês. Em resumo, o propósito de Deus para o homem é ter um relacionamento com Ele e viver de acordo com a sua vontade. Representando sua autoridade e caráter na terra, representar Deus em nome de Jesus Cristo ou negar Cristo, fugindo da luz, se autodestruindo na escuridão. Se vocês estão aqui, é porque Deus escolheu vocês antes da fundação do mundo para entender que Ele tira a sua tensão. Amém? Querido Deus e Pai, santificado seja o teu santo nome nos nossos corações. Porque sabemos que nesta terra, Senhor, nós perdemos o propósito de relacionar com o Senhor, perdemos o propósito de representar o Senhor na terra, perdemos o propósito de cultivar as coisas que o Senhor criou, perdemos o propósito de ser luz e sal na terra. E buscamos de tantas tensões nessa terra outros propósitos,
mas propósitos que não fazem sentido algum para a nossa vida. Mas o Senhor, que sempre nos amou, enviou Jesus Cristo e Ele veio para tirar de todos nós esse peso nos ombros, essa tensão que todos os dias quer nos angustiar. Mas que a tua paz, que excede todo o entendimento, pelo poder do teu Santo Espírito dentro de nós, fazemos do nosso corpo, da nossa alma, o trono do Senhor, para sermos igrejas vivas, igrejas que se movimentam, igrejas que onde passa, deixa a tua luz e a tua paz. E esta paz que está na nossa alma, ela veio dos altos céus em direção a cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e pelo teu sangue derramado na cruz, nessa noite, nós nos apropriamos desta bênção. E queremos que esta bênção esteja sobre todos nós. E vamos erguer e de pé dizer: te louvamos, te adoramos, porque somente o Senhor é Senhor de cada um de nós, é Senhor dos nossos pensamentos, é Senhor dos nossos olhos, é Senhor dos nossos ouvidos. E em nome de Jesus, Pai, nos perdoa se em algum momento nós colocamos tensão na vida de outros. Livre-nos deste mal, porque tensão não vem do Senhor. Do Senhor vem o amor, a vida, a alegria e a paz, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, olhando, como se Ele estivesse bem na sua frente, você aplaudindo por aquilo que Ele te libertou. Ele já fez, Ele já te deu. Por isso, decida viver. E a vida é graça, a vida é paz, e todos nós merecemos o que Deus nos deu. Vamos tirar aquele negócio que nós não merecemos, não, tá, gente? A gente não, parece que não merecia. E quem enfiou isso na nossa cabeça que não merecia foi a operação do erro. Não, se Cristo veio e falou, vou tirar a sua atenção, aceite. Aceite, tá? Porque tem gente que sabia que Jesus vem para tirar a atenção e ele fala, não tira não. Não seja teimoso não, tá? Ó, quando Jesus chega e fala, arranca isso, fala, espera aí, tá bom? Amém?